mundo, meu nome é Laila Rocha. Hoje eu vou estar aqui com vocês gravando o 6º vídeo. Por ser sexta-feira, nós vamos falar do 6º raio. Esse raio, ele vibra na cor rubi, né? E faz parte da sequência de 7 vídeos, né? Falando a respeito da grande fraternidade branca. O raio rubi, ele emana os serviços em cooperação, serviços em grupo, devoção, a parte de serviços missionários, enfim. A guardiã desse raio é Mestre Nada e o arcanjo que trabalha junto nessa frequência é o arcanjo Uriel. A região que fica emanando para o planeta essa frequência fica na América do Sul, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito da Mestre Nada. A Mestre Nada, na verdade, é até importante estar colocando isso, o nada não tem nada a ver com nada, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, uma mestra ascensionada se chamando Nada, né? Mas é que Nada é um nome francês, teve suas variações como Nadine, Nádia, mas o significado do nome em si tem a ver com esperança, né? Então, é um nome muito bonito, inclusive, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito da vida da Mestre Nada. A Mestre Nada, numa de suas encarnações, ela viveu uma experiência em que ela foi nascer, né, encarnar numa família muito grande, e ela tinha muitos irmãos, e todos os irmãos eram bem-sucedidos, né? Os irmãos eram muito inteligentes, né? Então ela já sentia dentro dela que para que os irmãos chegassem nessa condição de bem-sucedido, eles precisavam da força, do amor, do fogo sagrado. Ela já sentia isso. Então o que ela fazia, né? Entre ela e Deus, vamos dizer assim, né? E a espiritualidade, ela orava muito pelos irmãos, para que os irmãos conseguissem vencer, né? Se superar, se destacar. Então, ela meio que se anulou em função de estar dando todo um suporte para que os irmãos conseguissem vencer, né? Então, assim, é uma experiência muito bonita, porque a gente pode até imaginar que existam também pessoas que vibram nessa frequência, né? A ponto de, tipo, se anular para que o outro consiga sucesso, se anular para que o outro consiga seguir a sua vida, se anular para que o outro consiga vencer, enfim, né? Se isso é certo ou não é certo, foi uma experiência de vida dela, uma das experiências de vida dela, em que aí ela começou a trabalhar dentro dela uma questão de, até na época inconsciente, né, essa ligação entre a Terra e a parte espiritual. E como ela depois, né, se formou em advocacia, ela começou a entender que um advogado, na verdade, era aquele que se colocava no lugar do outro, tentava entender o que é certo e o que é errado, e estava sempre do lado daquelas pessoas que realmente precisavam de uma ajuda para conseguir vencer aquilo que a própria justiça da Terra não conseguia resolver, né? Então ela já tinha essa consciência. Então quando ela ascensionou, o trabalho dela foi exatamente esse, né? Ela ficou como uma advogada entre o plano espiritual e a Terra, né? Então a outra encarnação dela, ela foi Maria Madalena, né? Uma das seguidoras de Jesus, né? Inclusive, olha que interessante, né? A gente vai estudar a história dela, a gente vê que para a época, né? Aconteciam situações mais ou menos assim. Primeiro, ela era uma mulher no meio de uma sociedade totalmente machista, né? Em que ela tinha que realmente, apesar dela ter a facilidade de absorver todas as informações que Jesus passava, ela tinha que meio que se humilhar e não podia, em momento nenhum, se sobressair, porque inclusive tentaram, né, dentro da história dela, diminuir ela o tempo todo, como se ela fosse uma pessoa não merecedora, né? Só que a gente está falando de Jesus, né? Jesus conhece a pessoa, conhece o coração da pessoa, então não é nem o que a pessoa faz, né? Mas sim o que a pessoa faz com o coração. Tanto é que se fala
que os discípulos receberam ensinamentos de Jesus, mas Maria Madalena recebeu muito mais, tanto é que depois, mais para frente, ela passa ensinamentos que não foram passados para os outros apóstolos, né? Então Jesus confiava muito nela, até porque conhecia a essência dela, né? Depois, no Vaticano, ela foi considerada como Santa Maria Madalena, né? O dia que é comemorado dia 22/7. Então, assim, foi um ser maravilhoso, né? Que através da humildade, né? Através de abaixar sua luz para chegar no nível do outro. Olha que coisa interessante, né? Às vezes você ter condições de ser mais do que você é, mas você abaixa a sua luz para que o outro não se sinta humilhado, para que o outro não se sinta rejeitado, e meio que você tem que viver uma vida assim, né? Mas foi uma sabedoria, né? Ela teve essa sabedoria, né? Tanto é que quiseram manchar a história dela, mas não conseguiu, porque até o Vaticano teve que abaixar a cabeça, né? E depois reconhecer ela como uma santa, né? Então, a Mestre Nada é um ser de luz que nos ajuda, interferindo, vamos dizer assim, né? Intercedendo, melhor dizendo, entre a humanidade e o plano espiritual, né? Então, hoje nós vamos fazer a grande invocação para a Mestre Nada. Gratidão, Mestre Nada, por tudo que tem feito pela humanidade, né? Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz na mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra. Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, do centro onde a vontade de Deus é conhecida, propósito que esses, os mestres, conhecem e servem, do centro que chamamos raça dos homens, restabeleça o plano divino na terra, cumpra-se o plano de amor e luz, e feche-se a porta onde mora todo o mal. Que a luz, o amor e o poder, hoje e por toda a eternidade, esteja junto com a humanidade. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, até estou um pouquinho emocionada, porque eu não sei se é porque a gente vem trabalhando todos os raios, e aí todos os dias da semana a gente está fazendo a invocação, a gente vai ficando mais sensível, né? Mas hoje, particularmente falando a respeito da Mestre Nada, a gente fica até um pouquinho emocionada, né? Um ser fantástico, maravilhoso, né? Maria Madalena, que foi tão perseguida e, enfim, né? Que precisou passar esses processos para poder alcançar, né, o seu lugar no plano espiritual, né? Então, assim, a vida, eu acho que ela vem nos ensinando, né? Eu fico até emocionada. Ela vem nos ensinando que tá tudo certo, entendeu? Que as coisas de Jesus, né, os caminhos dele é mais ou menos assim mesmo, entendeu? Não tem muito segredo, né? O segredo e seguir nos passos de Jesus sem se preocupar o que vão falar, o que vão achar, o que vão pensar, se você está fazendo bem feito ou se você não está fazendo bem feito, o importante é você estar fazendo, né? Porque quem tem que fazer esse julgamento realmente é Jesus, é a espiritualidade, é eles que vão ver o seu merecimento. Então, assim, apesar de que em alguns momentos, até para conviver em sociedade, ser aceito em sociedade, você tem que abaixar a sua luz, isso não quer dizer que o fato de você abaixar a sua luz, você tenha que desistir. Não é verdade? Às vezes é só uma forma de você se esconder de uma sociedade que ainda não está pronta. Então é isso. Que todos tenham a proteção da Mestre Nada. Gratidão por todos estarem aqui. Então até amanhã para a gente falar a respeito do 7º raio. Gratidão a todos.